Bom dia, meus queridos. Que prazer estarmos aqui mais uma vez. E a gente continua firme aí nos nossos estudos no livro de Gênesis. E é uma alegria muito grande estar compartilhando aqui, estar tendo essa oportunidade de compartilhar aí com todos vocês esses estudos que a gente tem feito, né? Temos aprendido bastante sobre aquilo que Deus fez ali no meio do povo e que Deus falou também a todos nós. E vamos iniciar o nosso estudo, mas antes disso, quero orar com vocês. Convido todos a orarem comigo nesse instante. Grande Deus e eterno Pai, nós te agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem nos despertado, ó Pai, para voltarmos para a Tua Palavra, para caminharmos junto contigo, ó Deus. Eu quero te suplicar, ó Pai, que o Senhor faça isso mesmo, Pai, que trabalhe em nós, que molde os nossos corações, que mude as nossas vidas, Pai, que nos leve cada vez para mais perto do Senhor. Use esses momentos aqui que estaremos estudando a Tua Palavra, fala aos nossos corações, fala a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, na última semana, nós vimos a história da Semente Santa, com personagens que tinham intimidade com Deus e que marcaram positivamente as suas gerações. Não sei se vocês se lembram, mas nós vimos a história de Sete com seu filho Enos, a marca da adoração, foi a primeira marca daquela geração. E vimos também um destaque em Enoque, que andou com Deus, né? E vimos também que, com o passar do tempo, as gerações seguintes foram se descuidando, foram relaxando, e a partir de certo momento da história, essa geração também perdeu a sua identidade santa e se deixou macular. Foi envolvida em hábitos e costumes da linhagem da serpente, a linhagem de Caim, e o resultado, então, foi a corrupção geral da raça humana. Eles não seguiram os passos de seus pais e se perderam. Terminamos, na semana passada, com um duro diagnóstico que o próprio Deus fez a respeito deles, né? Quando a gente leu lá em Gênesis 6, versículos 11 e 12, nós vamos ler mais uma vez. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, esse foi um diagnóstico duro, um diagnóstico difícil, mas foi dado pelo próprio Deus. E o que nós vimos ali é que toda a intenção no coração do homem era má. E aí, como destaque dessa geração, e eu quero chamar a atenção de vocês para essas coisas, porque tem algumas coisas ali que chamam a atenção da gente, né? Então, o destaque dessa geração agora são os gigantes e valentes como os novos personagens e protagonistas desse tempo. A marca daquele tempo era a busca de fama através da força, da valentia e da violência. Então nós vamos ver que as marcas da serpente, coisas que a gente ouviu lá na geração de Caim, lá atrás, agora dominaram todo mundo com a sua cosmovisão. Quer dizer, o que é a cosmovisão? A visão de mundo daquela geração, que antes estava dividida em duas cosmovisões distintas. Nós tínhamos uma visão materialista da geração da serpente, e nós tínhamos uma visão da adoração e da santidade, que era a visão da linhagem santa. E aí, com o passar do tempo, eles se misturaram, se envolveram, adotaram os hábitos do mundo, e agora a cosmovisão passou a ser a força, a violência. E olha só o que diz aqui, versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens, delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, o que acontece aqui? Quando os filhos
de Caim, são os filhos dos homens que Moisés está chamando, se misturaram com os filhos de Deus, que é a geração de Sete. Então, lá na frente, eles começaram a se vangloriar e a crescer e a se encher de orgulho, e eles se tornaram então os gigantes da terra. Eles começaram a correr atrás de fama, e correndo atrás de fama a qualquer custo, porque eles se tornaram violentos em relação a esses objetivos que eles estavam perseguindo. Então nós vimos uma geração que era má, e uma geração que era violenta, e agora as pessoas começaram a se destacar, não por conta da adoração, mas porque eram grandes homens, homens violentos, homens de conquista, homens materialistas, homens cujo coração era mau. Só que nem tudo estava perdido. Deus, em sua infinita bondade, guardou para si um remanescente fiel. E Ele sempre faz isso. Ele sempre mantém um remanescente para continuar agindo e controlando a história. Queridos, Deus controla a história. Nossa história não é um barco à deriva que a gente não sabe onde vai dar. Não, Deus controla a história. E aí nós vamos ver, nesse momento aqui da história, que o neto de Enoque, lembra aquele Enoque que a gente falou que andou com Deus e Deus para si o tomou? Pois é, o neto dele se chamava Lameque. Tem o mesmo nome do Lameque de Caim. O Lameque que era violento, o Lameque que arrumou duas mulheres, mas esse era outro Lameque. Esse agora é o Lameque da linhagem santa. E aí, esse Lameque, ele começou a orar e ele começou a desejar olhar para o mundo com a visão de esperança. E ele orou pedindo a Deus que trouxesse consolo e resposta do Senhor para aquela situação caótica provocada pelo crescimento do pecado e da maldade do seu tempo. Então, muito possivelmente, ele deve ter sido impactado lá pelo seu avô Enoque, que era um homem santo, e ele então olhou para aquele momento da terra e agora ele olhou com esperança, porque ele, quando Noé nasceu, Noé era filho de Lameque. Então, Lameque orou ao Senhor, certo que seu filho seria a solução de Deus para aquele tempo, por isso ele manteve a esperança. E aqui eu quero ler com vocês esse texto da oração de Lameque, e eu quero chamar de volta a gente à reflexão. Quando isso aconteceu a primeira vez, nós vimos lá atrás na história de Sete, quando ele cuidou do seu relacionamento com Deus, teve um filho e ali teve a marca da adoração como marca daquele tempo. Agora nós vemos Lameque, que é o neto de Enoque, então já vivendo já próximo desse momento aqui, dessa confusão toda. Nós vamos ver logo daqui a pouco o que vai dar essa confusão toda. Mas Lameque, percebendo aquela situação, ele orou a Deus pedindo que o filho dele fosse alguém que fizesse diferença. Olha o que diz lá em Gênesis 5, 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Veja bem, meus queridos, quando ele diz essas coisas, ele está olhando para aquela situação que ele está vivendo, situação de disseminação de pecado, situação de maldade, situação em que os homens são violentos e há uma disputa muito grande por espaço, por fama, e só é importante aqueles que são os gigantes na terra, né? Então, nesse momento, ele ora a Deus e fala assim: Senhor, traz uma consolação para nós, traz alívio para isso. E aí, nessa sua oração, ele colocou essa esperança ali na vida do seu filho Noé. E Noé foi, de fato,
um homem diferente. Noé foi um homem que, no meio de toda essa maldade, no meio de tanta violência e corrupção, vemos que Noé e a sua família, e aqui agora está restrito à família de Noé, nós vamos ver isso mais adiante, mas Noé e a sua família mantiveram as características da linhagem santa. E exatamente esse é o destaque que Moisés apresenta da vida de Noé. Quando a gente vê lá o texto de Gênesis, versículos 8 e 9 do capítulo 6, nós vemos o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha que coisa bonita. A vida de Noé era de tal forma santa que Deus olhou para ele de forma graciosa. E continua o versículo 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. A primeira vez que nós vimos essa expressão foi com Enoque. Era o avô do seu pai. E agora a mesma expressão é dita a respeito de Noé. Noé andava com Deus. Quando Noé nasceu, o seu bisavô Enoque, seu bisavô Enoque, já tinha sido trasladado. A gente pode ver aqui pela sequência dos nascimentos aqui, que quando Noé nasceu, ele já não estava mais aqui entre nós. Mas muito possivelmente, ele ouviu as histórias a respeito da comunhão de Enoque, o seu bisavô, com Deus, e ouviu do seu testemunho. E isso pode ter contribuído, pode ter inspirado muito o relacionamento do próprio Noé com Deus. Então a palavra de Deus diz claramente que Noé andava com Deus. E essa foi a mesma observação que foi feita a respeito de Enoque. Então a gente pode perceber aqui uma certa ligação, um certo envolvimento, né? E da mesma forma que Enoque foi um anunciador das boas novas, Noé também foi anunciador das boas novas. Noé era também uma luz no meio daquela geração má e pecadora. A despeito das circunstâncias adversas, e aqui eram circunstâncias muito adversas mesmo, nós vimos lá que o próprio Deus olhou para aquela geração e falou que era má todo o pensamento do seu coração. Então, a despeito dele viver nesse mundo assim, onde a maldade tinha chegado até o limite da iniquidade, nós vamos ver isso aqui, porque essa foi a causa da destruição de toda aquela geração. Então, o pecado encheu de tal forma o coração daquele povo que Deus, a única solução que Deus conseguiu enxergar para eles foi a destruição. Mas mesmo nessas circunstâncias, vivendo nesse mundo tão cheio de pecado, cheio de violência, cheio de maldade, Noé mantinha a sua fé inabalável no Senhor. Por quê? Porque ele andava com Deus. O estilo de vida de Noé contrastava com o povo com quem ele vivia. E aqui, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez. Noé tinha uma vida santa, ele andava com Deus, e toda aquela geração era má. Enquanto aquela geração se gabava das conquistas violentas que eles tinham, o fato de serem gigantes, de buscar fama através da força, Noé era um pregoeiro da justiça, uma atalaia, uma testemunha viva do amor de Deus. E é importante a gente observar que Noé não tinha nenhuma boa referência, nenhum bom exemplo a seguir, nenhum estímulo externo além da sua própria família. Ele vivia ali num ambiente totalmente corrompido. E aqui eu quero que vocês parem para pensar um pouco nessa situação. Porque é muito fácil a gente ser santo no meio de gente santa. É muito fácil a gente seguir a Deus no meio de um povo que segue a Deus. É muito fácil a gente obedecer à vontade de Deus onde está todo mundo ali pensando com a gente. Mas Noé estava no meio de uma geração má e corrupta, violenta,
gananciosa. Mas a fé dele era firme e inabalável. E ele tinha essa fé firme em seu coração. E isso valia muito para ele, ele dava força para seguir no seu caminho com Deus. Ele tinha um íntimo relacionamento com Deus e isso era o suficiente. Ele não precisava de ter a aprovação do mundo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, meus queridos. Principalmente os jovens. Quantas e quantas vezes a gente fica com vergonha de ser crente. A gente se cala no meio dos nossos amigos, porque se a gente falar que a gente é servo do Deus vivo, se a gente falar que a gente crê num Deus que é todo-poderoso, que é onipotente, onisciente, se a gente falar a respeito do sacrifício de Jesus que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, eles vão gozar da nossa cara e a gente não fala. A gente se cala. A gente se cala. Noé não se calou. E por causa da sua relação com Deus e do seu compromisso com a verdade, ele foi identificado mais tarde pelo apóstolo Paulo como pregoeiro da justiça. Olha, o apóstolo Pedro, como pregoeiro da justiça. E não podemos esquecer disso, que é isso que eu estou falando e que eu estou enfatizando aqui. Ele foi pregoeiro da justiça, mas num mundo totalmente tomado pela maldade, pela injustiça e pela impiedade. Olha o que aqui diz lá o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, ele está falando de Deus, né? Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa. Por que oitava pessoa? Porque era Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, as 3 esposas dos filhos. Então são 8 pessoas. Noé, então, era um desses 8, né? A oitava pessoa, o pregoeiro da justiça. E é esse o adjetivo que eu quero chamar a atenção de vocês. O apóstolo Paulo está chamando Noé o apóstolo Pedro, né? Estou chamando Pedro de Paulo. O apóstolo Pedro está chamando Noé de o pregoeiro da justiça. E aí segue o versículo, né? Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, quando Deus trouxe o juízo àquele mundo, nós vamos ver isso já na lição de hoje, né? Noé continuava testemunhando, continuava falando, continuava anunciando as boas novas. Noé cria em Deus de todo o seu coração e não dependia das circunstâncias nem do resultado da sua pregação. Queridos, olha a fé desse homem. Olha a fé desse homem. Ninguém deu crédito à sua pregação e ele não conseguiu levar à salvação ninguém mais além da sua própria família. No entanto, ele continuou firme nos caminhos do Senhor. Ele continuou com a sua fé inabalável. Ninguém ali naquele tempo quis aceitar a ideia de que era necessário arrependimento de pecados, que era necessário se voltar para o Deus vivo, né? E mesmo assim, diante de todo o cenário adverso, Noé, diante de todas essas situações, ele também se tornou um dos heróis da galeria da fé lá de Hebreus. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, antes de ler o texto de Hebreus 11:7, nesses poucos capítulos que nós lemos de Gênesis, a gente está vendo que Abel, Enoque e agora Noé. 3 homens que Deus usou ali naquele tempo, naquele mundo ali, naquela primeira fase da história. E 3 homens que foram usados por Deus, tiveram um relacionamento íntimo com Deus. E esses 3 homens, Abel, Enoque e Noé, foram citados mais tarde pelo autor da Epístola aos Hebreus como heróis de fé. Olha o que diz lá, Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O que ele está dizendo aqui? O dilúvio que estava por acontecer algum tempo à frente ainda, nós vamos ver isso agora há pouco. Temeu, então pela fé, Noé temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca,
pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Deus designou Noé para ser uma testemunha fiel naquele tempo. E naquele mundo, naquela sociedade ímpia, pecadora, e no meio desse povo, Deus fez uma aliança com Noé. E como resultado dessa aliança, Deus manteve a condução da história. Ele tinha um plano especial para o homem. Então, a despeito de todo o caos que o homem se envolveu, que a sociedade se envolveu, ele tinha um plano especial ainda para nós, enquanto humanidade. E ele utilizou Noé e a sua família para cumprir esse plano. Olha o que diz lá em Gênesis 6:18. Mas contigo, e está falando Noé, né? Contigo estabelecerei a minha aliança, Deus falando com Noé, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então, nós vemos aqui que Deus trabalhou ali na vida de Noé e preparou Noé para conduzir a história. E o que Deus estava por fazer? Diante de tanta maldade no mundo, Deus, em sua infinita bondade, não permitiu que esse ciclo continuasse. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Algumas lições atrás, quando a gente viu que Deus tirou o homem do Éden, depois que ele pecou, para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado, Deus então tirou ele de lá para que ele tivesse a oportunidade da redenção. Ele voltaria à morte e aí, tendo aceitado o plano de Deus, tendo conhecido a Deus, nós vemos depois nos evangelhos que os mortos todos ressuscitarão com um novo corpo para viver eternamente com Deus. Então, o corpo que a gente vai viver eternamente não é esse corpo aqui. Por isso que Deus tirou Adão do Éden. Ele tinha que morrer. Da mesma forma, agora, Deus está olhando para esse mundo e é importante a gente entender que esse é o juízo de Deus. Não é o juízo de Moisés, não é o juízo que a gente está fazendo, mas é o juízo de Deus. Deus olhou para aquele mundo daquela época e percebeu que não tinha mais jeito. Então, quando Deus resolveu acabar com o mundo daquela época, com as águas do dilúvio, foi porque, na soberania dele, ele sabia claramente que não tinha solução para aquele povo. Então, ele deu a oportunidade de continuação da raça humana através de Noé. Então, diante de tanta maldade do mundo, Deus então não permitiu que esse ciclo de maldade continuasse e decretou um fim para a escalada do pecado e da violência. E aí, a gente vê isso claramente escrito em Gênesis, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aqui, meus queridos, nós precisamos parar um pouquinho para a gente entender o que está sendo dito aqui nesse versículo. É muito importante a gente entender que, diante da nossa incapacidade de entendimento de Deus, porque Deus é infinito, Deus é imensurável, Deus é eterno, nós somos pessoas finitas e limitadas. Então a gente não consegue entender, a gente não consegue captar a natureza de Deus e o que Deus sente. Então o que os autores bíblicos fazem? Eles colocam um sentimento humano na pessoa de Deus. Né?
Então, diante da nossa incapacidade de entendimento de Deus e da sua natureza, a gente traz os sentimentos que são humanos para tentar explicar algumas ações de Deus. Só que o que a gente vê que a palavra de Deus diz, e é importante a gente sempre usar a Bíblia para entender a Bíblia. Quando a gente vai lá na carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver lá na primeira carta, no capítulo 2, versículo 14, dizendo o seguinte: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O apóstolo está dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo, que nós não conseguimos entender as coisas de Deus. E aquilo que a gente consegue entender é porque Deus nos revela. Através do seu Espírito, o Espírito Santo nos revela. Vamos continuar, vamos ler outros textos para a gente tentar entender essa expressão de Moisés. Lá em Números, capítulo 23, 19, está escrito o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então aqui nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo assim, que Deus não se arrepende. O que ele falou, ele vai fazer. E vamos ver agora em 1 Samuel 15, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é o homem para que se arrependa. Então, como é que a gente vai entender isso que Moisés está dizendo aqui? A gente precisa entender o seguinte, que essa expressão, arrependeu-se o Senhor, ela tem que ser entendida da seguinte forma. Deus, ele estabeleceu uma aliança com a humanidade lá no Éden. Várias vezes ele confirmou essa aliança, mas ele começou lá no Éden, quando abençoou toda a criação e colocou Adão como guardador de todas as coisas. Adão quebrou essa aliança, e a partir daí o homem deu vez e voz ao pecado, permitindo que o pecado o dominasse. Como o homem se afastou de Deus e não mais seguiu as suas orientações, Deus não mais podia permitir que o homem seguisse esse caminho de morte, porque o homem tinha quebrado o seu compromisso. Portanto, quando o homem deixou de cumprir a sua parte na aliança, Deus age em resposta à sua santidade e em resposta à sua palavra, né, que não muda, como a gente já leu, mas o homem muda. O homem muda os seus caminhos e agora ele não mais receberá aquilo que receberia se continuasse nos caminhos do Senhor. Então, o que a gente pode entender aqui é que o homem mudou, não Deus. Então, a expressão de Moisés ali é no sentido de que o bem que estava proposto ao homem agora não vai acontecer mais. Por quê? Porque o homem mudou. Então agora aquele bem que Deus tinha proposto fazer, ele não vai fazer mais. Mas não é porque ele se arrependeu, não é porque ele deixou de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Não, o homem mudou e agora o homem vai receber o resultado das suas ações. Lembra que a gente falou isso na semana passada? O homem recebe o resultado das suas ações. Então é isso que acontece. Então, essa ação de o homem receber algo diferente daquilo que tinha sido proposto, é que Moisés está dizendo que arrependeu-se, mas Deus não se arrepende. Essa é uma figura de linguagem para mostrar essa mudança de rumo nos caminhos por conta do homem. O homem é que errou. E aí o versículo 17 do capítulo 6 diz o seguinte, Deus dizendo, né? Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Esse foi o juízo de Deus sobre a raça humana. Mas, tem sempre o mais, né? Mas, como Deus, ele é bondoso,
Ele age com misericórdia. E Ele está sempre com as mãos estendidas, e eu repito isso aqui quase todas as lições, né? Deus está sempre com a mão estendida para nos abençoar. Ele deu um tempo para que o homem se arrependesse antes de executar o juízo final. E é interessante a gente olhar para esses textos e perceber essa ação de Deus, porque lá em Gênesis 6:3 está escrito assim, olha, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O que ele está dizendo aqui? O Espírito Santo de Deus não vai ficar o tempo todo insistindo com o homem. Ele agora, o homem, está firme na sua decisão de morte, no seu caminho de morte por conta do pecado. E aí, então, Deus diz assim, eu não vou ficar caminhando, insistindo com ele muito tempo. Porém, seus dias serão 120 anos. Então, 120 anos vai ser o prazo que Deus deu para a humanidade, desde o momento em que ele decretou esse juízo, até o momento em que chegou o dilúvio. Isto é bondade. Deus está dizendo que ele não insistiria, né, com o homem, para que eles quisessem se arrepender, e deu esse prazo de 120 anos para que todos eles pudessem ter a oportunidade de arrependimento. E nesse tempo, esse tempo, foi o tempo também que Noé teve para construir a arca que Deus ordenou para ele construir, né? Mas nesse tempo, o agente de Deus ia fazendo a pregação das boas novas era Noé, como a gente já disse, o texto lá de Pedro que a gente leu, né? Noé então construiu uma arca, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Todo mundo aqui já viu os filmes, etc e tal, mas Noé construiu uma arca e não um navio. O navio, ele tem leme, ele tem direção, você escolhe o caminho que ele vai. A arca, não. A arca era uma caixa. Era uma caixa grande flutuante. Ela não tinha leme, ela não tinha nenhum tipo de controle, nenhuma maneira de ser controlada. Por quê? Porque Deus é quem controlava. A arca é símbolo de salvação e redenção para todos aqueles que ouviram o recado do Senhor, confiaram na sua palavra e entraram na arca. Então Noé construiu essa grande caixa retangular, e a palavra de Deus diz, se a gente entender ali que o côvado é uma medida em torno de 50 centímetros, então nós vamos entender que ele fez uma caixa que tinha 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, com 3 andares. Então, Noé construiu essa grande caixa conforme toda a orientação que o Senhor mesmo deu a ele. E muito possivelmente, e assim, a gente imagina isso, a palavra de Deus não diz, mas muito possivelmente, Noé deve ter sido ridicularizado por todos que viam aquela obra. No entanto, Noé confiava em Deus e naquilo que Deus tinha dito para ele. Olha o que diz lá o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 13 e 14. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E no capítulo 7, do mesmo livro de Gênesis, a gente vai ler o seguinte. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. 600 anos, quando veio o dilúvio.
Noé entrou na arca, e com ele os seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, e é interessante a precisão que Moisés nos entrega aqui, desse momento, né? No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha dito, e o Senhor fechou por dentro. E aqui eu quero salientar algumas coisas aqui para vocês. Vamos recapitular o que a gente leu aqui. Noé construiu essa grande caixa e Deus tinha orientado para ele entrar com a sua família. E Deus tinha dito que os animais deveriam chegar-se a ele. Deus mandou os animais para junto de Noé, para Noé guardar dentro da arca. E ele guardou lá, conforme Deus estabeleceu, macho e fêmea, as quantidades que Deus estabeleceu para cada tipo de animal. E Deus fechou a arca. Ninguém mais podia abrir, a não ser o próprio Deus. E aqui, quero que vocês entendam que é uma grande caixa fechada de 3 andares. E Noé ali dentro com a sua família, a porta fechada, sem jeito de abrir. Isso significa que Noé confiou inteiramente em Deus. E quando ele entrou, estava seco ainda. Não foi aquela correria como a gente vê nos filmes, né? As coisas acontecendo, não sei o que e tal, e a água descendo. Não, ele entrou tranquilamente, Deus fechou a porta. Depois que Deus fechou a porta, aí as águas desceram. A vida de Noé e de toda a sua família estava nas mãos de Deus. E é assim que a vida do servo do Senhor tem que estar, nas mãos de Deus. Detalhe, ele não dirigia a arca. Ele não tinha nenhum controle sobre a arca. Mas ele sabia que Deus estava no controle e isto bastava. Isso era suficiente. E aí, o texto continua dizendo o seguinte, que Gênesis 7, 17 a 24. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se levantou sobre a terra. Então, a água foi descendo, e foi enchendo a terra, e de repente a arca começou a se elevar. E aí as águas foram descendo, descendo, e foram prevalecendo sobre a terra, e a arca, diz lá o versículo 18, e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim, foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra.
E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Meus queridos, esse foi um juízo de Deus sobre a raça humana. A gente vai ver que Deus, quando ele estabeleceu esse juízo, ele, como a gente falou, dentro da sua soberania, ele percebeu, ele sabia que o homem não ia se arrepender daquele estado de maldade, de corrupção em que ele tinha se envolvido. Por conta disso é que ele decretou o fim de toda a raça humana. E a gente vai entender na próxima lição um pouco desse juízo. Por que Deus fez dessa forma? Né? Por que aconteceu essa catástrofe desse jeito assim? A gente já sabe que ele agiu de tal forma a impedir que a maldade do homem seguisse o seu curso do jeito que estava seguindo. Então Deus, na sua soberania, ele olhou para a raça humana e percebeu o seguinte: não tem mais jeito, não tem mais jeito. E ali naquele momento, Deus então decretou o fim daquela geração, daquele povo que se desviou dele daquele jeito. E aí, meus queridos, o juízo de Deus. E dentro dessa situação caótica, Deus reservou uma família, Noé e a sua família. Foram Noé e os seus 3 filhos, as esposas dos seus filhos e a sua esposa. Eles foram os únicos que se mantiveram fiéis ao Senhor. Foram os únicos que foram salvos daquela geração. Foram os únicos que continuaram no processo de adoração, no processo de reconhecimento de Deus como Senhor das suas vidas. Eles foram os homens, ou as pessoas em quem Deus, ou com as quais Deus começou tudo de novo. A gente vai ver na próxima semana esse recomeço, como é que Deus fez. Foi um momento triste, um capítulo triste da história do homem, que se encerrou por causa da maldade. E a gente viu que isso tudo começou porque lá atrás os pais deixaram de ensinar aos filhos. E aí culminou nessa situação tão grave aqui do dilúvio. Foi um momento triste na história da humanidade. Deus enxergou que a solução para aquele povo, naquele momento, era a morte. Nós vamos ver que em alguns momentos na história Deus vai exercer esse mesmo tipo de juízo em outros povos, mas de forma mais resumida. Né? De forma mais resumida, ele vai tratar com alguns povos mais adiante. E no livro de Gênesis a gente vai ver que Sodoma e Gomorra foram 2 cidades que foram destruídas também por causa da maldade, do pecado do ser humano. Então, meus queridos, existe um tempo, e a gente já falou isso aqui, existe um tempo que o homem tem a oportunidade de arrependimento. Existe um tempo que o homem tem a oportunidade de se voltar para Deus. Mas esse tempo acaba. Esse tempo acaba. Então, cada um de nós tem que estar atento e tem que estar percebendo o seguinte: como é que está a minha vida com Deus? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que eu estou diante de Deus? Nós devemos olhar e pensar, porque essa avaliação é nós e Deus. É uma relação muito íntima. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o nosso Deus é um Deus santo e justo. Ele é amoroso, mas ele é justo. Ele age com bondade, mas ele age com justiça também. Que nós olhemos para essa geração e também aprendamos a temer o nosso Deus. Porque ele é um Deus todo-poderoso. A mão dele está sempre estendida para abençoar. Mas ele é também um Deus de juízo. E o juízo pode vir a qualquer momento sobre as nossas vidas. Ali nós vimos que ele fez um juízo sobre a raça humana de uma forma geral. Mas muitas vezes ele faz o juízo sobre nós individualmente, enquanto pessoa. E nós precisamos nos aproximarmos do nosso Deus
para evitarmos a gente entrar no juízo de Deus como aquela geração. Então, nós que somos servos do Senhor, nós vamos manter a nossa intimidade com Deus. Mas você que ainda não tem o Senhor como Senhor da sua vida, lembre-se disso. Volte-se para Ele. Volte-se para o Senhor. Busque se arrepender do seu caminho. Não caminhe distante do Senhor. Porque Ele é um Deus amoroso, mas é um Deus de juízo também. Amém? Vamos orar. Te agradecemos ao Senhor Deus pela Tua presença, pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Porque o Senhor é um Deus presente, Pai, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos fala ao coração, um Deus que nos ensina, um Deus que nos orienta. E nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos faça dependentes do Senhor, que o Senhor nos faça prontos a ouvir a Tua voz, que o Senhor nos faça sempre prontos a estarmos com o coração maleável, para voltarmos sempre para os Teus caminhos, Senhor, sempre mais perto de Ti. Ó Deus, eu quero te suplicar, ó Pai, por aqueles que ainda não Te conhecem como Senhor das suas vidas. Tem misericórdia destes, Pai. Dá a eles a oportunidade desse arrependimento, que eles possam se colocar diante do Senhor, buscar uma nova vida, buscar andar na Tua presença, buscar viver a vida com abundância que só o Senhor dá, Pai. Queremos ser luz nesse mundo, assim como Noé foi, e queremos falar da tua vontade, do Teu querer, ó Deus Santo, sermos sal e luz como o Senhor Jesus nos ensina, Pai. Dirige os nossos passos, os nossos caminhos, fala aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, queridos.